Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na Carta aos Hebreus, que na minha opinião é a principal carta entre as epístolas gerais, ou cartas gerais. Na verdade, os estudiosos dessa carta falam que ela não é uma carta no sentido normal do termo, mas sim uma homilia, uma pregação. E essa pregação tem 8 pontos principais. 8 pontos. O capítulo 1 e o capítulo 2, Cristo é a suprema revelação de Deus e maior que os anjos, porque no judaísmo os anjos estavam ligados à revelação e Cristo é a suprema revelação. No capítulo 3, ele é superior que Moisés e Arão. No capítulo 4, ele é superior que Josué. A nova aliança é superior. Ele ministra num tabernáculo superior, que é os céus. O seu sacerdócio é superior à ordem araônica, à ordem levítica. E assim sucessivamente. São 8 pontos. 8 pontos que ele vai explicando que a antiga revelação, o Antigo Testamento, aponta para o Novo Testamento, aponta para Cristo. A última exposição que nós fizemos foi dos versículos 13 a 20 do capítulo 6, aonde concluímos esse importante capítulo que ele trata sobre o perigo da apostasia. Na verdade, a carta aos Hebreus tem 5 principais passagens sobre apostasia, o perigo de desertar, abandonar, ir embora e nunca mais voltar. E eu concordo com Arminio, eu sempre citarei essa frase, quando ele, lendo e comentando, fazendo alguns insights, dando alguns insights sobre a carta aos Hebreus, Arminio vai falar que se a possibilidade de queda, se a possibilidade de cair da graça, se a possibilidade de se apostatar não é real, então por que tantas advertências? Não tem sentido. Eu vou advertir para quê? Para que eu vou advertir meu filho se eu sei que ele nunca vai desobedecer? Para que eu vou advertir meu filho do perigo se eu sei que ele nunca vai cair ali, nunca vai passar por perigo? Para que eu vou colocar as placas de trânsito mandando reduzir a velocidade se eu sei que nunca vai ter acidente? Não tem sentido, gente. Então, a apostasia não é ilusão, não é algo da cabeça do escritor, mas é real, é autêntica e verdadeira. Então, a possibilidade de queda é real. E só se apostada da fé é quem tem fé. Só deserta um dia ou vai embora aqueles que um dia experimentaram a salvação. Isso aí é sine qua non. É por isso que não dá para ser calvinista. Eu não sou nem calvinista, nem arminiano, porque a Bíblia não adianta nós querermos arminianizá-la ou calvinizá-la. Não adianta nós querermos rotular a Bíblia como arminiana ou calvinista. Não dá. Eu concordo com alguns pontos do calvinismo e alguns pontos do arminianismo, mas eu não fecho com todo o pacote arminiano ou todo o pacote calvinista. Não dá. Não dá, porque há textos que não vai concordar com o calvinismo e textos que não vai concordar com o arminianismo. Não dá para fechar, não dá. É por isso que eu não sou nenhum nem outro. Tá? Porque tem gente que defende o calvinismo com unhas e dentes, até fala que calvinismo é o evangelho. Calvinismo não é o evangelho. Não é. Vamos parar com essa bobagem, com essa besteira aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E eu falo isso de maneira carinhosa. Se você é arminiano, amém. Se você é calvinista, amém. Somos irmãos. Eu não gosto desses rótulos, porque eu não posso colocar ou forçar a Bíblia a falar aquilo que ela não está dizendo, para defender a minha posição soteriológica. E o primeiro texto, a primeira passagem que fala do perigo, de se apostatar, está no capítulo 2, versículo de 1 a 4. O segundo texto está no capítulo 3, do versículo 7 até o capítulo 4, versículo 1.
O terceiro texto está no capítulo 5, a partir do versículo 11 e todo o capítulo 6, que nós expomos para vocês. A quarta passagem aí de advertência está no capítulo 10, versículos 26 a 31. E a quinta e última passagem está no capítulo 12, versículos 25 a 29. E interessante que agora nós iremos dar o pontapé inicial no capítulo 7, aonde ele vai explicar sobre a ordem de Melquisedeque. Que ordem é essa? Quem foi Melquisedeque? Quem é Melquisedeque? Ele apontava para quem? E assim sucessivamente. Então, nós iremos expor os 3 primeiros versículos do capítulo 7, com a seguinte temática: Melquisedeque e Cristo. Melquisedeque aponta para Cristo. As suas funções apontam para Cristo e nós iremos entender aqui, de maneira clara, coesa, concisa e consistente. O autor da carta aos Hebreus, depois de exortar os seus leitores sobre a ameaça da apostasia e encorajá-los com a imutabilidade dos propósitos divinos, retoma o assunto do sacerdócio de Cristo. Tópico introduzido no capítulo 2, versículo 17, no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, versículos 14 a 16, no capítulo 5, versículo 6 e o versículo 10. E agora ele vai tomar-nos pela mão e percorrer conosco os corredores iluminados da verdade, mostrando-nos a grandeza singular de Jesus como nosso sumo sacerdote eterno. Simon Kistemaker, ele vai dizer no seu comentário da carta aos Hebreus que tudo o que o escritor falou antes sobre o assunto, sobre o sacerdócio de Cristo, foi uma introdução. Aqui agora ele vai explicar que sacerdócio é esse e por que esse sacerdócio é superior à ordem levítica, à ordem araônica. Por que esse sacerdócio é maior? Lembrando que Melquisedeque só vai aparecer no Antigo Testamento em 2 passagens. A primeira passagem é a passagem histórica, que está no capítulo 14 de Gênesis, versículos 17 a 24. Ali, quando ele abençoa Abraão. E a segunda passagem é profética, que está no Salmo 110, verso 4, aonde Deus fala ao rei messiânico: Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. No Novo Testamento, nós temos aqui a carta aos Hebreus. Então, em Gênesis, nós temos a passagem histórica, o fato histórico, o evento histórico. Em Salmo, nós temos a passagem, o evento ali profético, apontando para o Messias, o rei davídico. Aqui em Hebreus, o conteúdo, a passagem é doutrinária, porque o escritor está persuadindo por meio das escrituras do Antigo Testamento, mostrando que os seus destinatários não devem retornar, não devem retroceder ao judaísmo, mostrando que o Antigo Testamento é sombra das realidades futuras. E aqui nós iremos aprender sobre tipologia. Se você já estudou a carta aos Hebreus, tá? Você sabe muito bem o que é tipologia. Tipologia é eventos, fatos narrados no Antigo Testamento que apontam para uma realidade superior, que aponta para Cristo. Como, por exemplo, aquele episódio de Gênesis capítulo 10, capítulo 22, entre Abraão e seu filho Isaque, aonde Abraão leva o seu filho Isaque para matá-lo, imolá-lo, e ele não morre porque o anjo do Senhor brada e fala: Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que temes a Deus. Isaque é substituído pelo cordeiro. Aquilo aponta para Cristo, porque Cristo, como cordeiro, tomou o nosso lugar. Isaque, ele pode representar toda a humanidade. E a humanidade foi substituída, tá, pelo cordeiro. Cristo pagou o pecado ou os pecados da humanidade na cruz do Calvário. Isso é uma tipologia. Quando Israel sai do Egito,
O Egito é o símbolo do mundo. E eles vão peregrinando até a Canaã celestial. Isso é uma tipologia da igreja. Nós saímos do Egito no mundo e estamos peregrinando para a Canaã celestial. A Jerusalém terrena aponta para a Jerusalém celestial, o estado eterno, o novo céu, a nova terra. O descanso de Canaã aponta para o descanso eterno. O sábado aponta para Cristo, sendo o nosso descanso. O sábado não é um dia. O sábado para nós hoje é uma pessoa, é Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Isso é tipologia. Então, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Melquisedeque é uma figura. Cristo é uma realidade. Ou melhor, Cristo é a realidade. Então, Melquisedeque, o seu nome, as suas funções, os seus atributos apontam para Cristo. E o sacerdócio dele veio antes do sacerdócio levítico, do sacerdócio araônico. Por isso, esse sacerdócio é superior. Então, vamos ler aqui o capítulo 7, versículos 1 a 3, que diz assim. Antes, vou ler só o versículo 20, o capítulo 6, para você entender melhor. Capítulo 6, versículo 20. Diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, versículo 1, do capítulo 7, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas foi feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E aqui, nesses 3 primeiros versículos do capítulo 7 de Hebreus, nós iremos aprender, ou iremos destacar aqui para vocês, 5 características desse rei. 5 características de Melquisedeque que aponta para Cristo, porque ele é um tipo de Cristo. Ele é uma figura. Cristo é uma realidade. O Wayne Wisber, comentando essa passagem, ele vai dizer que o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, porque a ordem de Melquisedeque é superior à ordem levítica, porque veio primeiro. Não há dúvidas de que a ênfase no capítulo 7 de Hebreus é que o sacerdócio de Cristo é superior em sua ordem. Em Hebreus 8, a ênfase é sobre a aliança superior de Cristo. Em Hebreus capítulo 9, o escritor vai enfatizar a superioridade de seu santuário. O santuário celestial, onde Cristo está ministrando, é superior ao santuário terreno que Deus mandou Moisés construir no deserto. O tabernáculo do deserto é uma réplica do tabernáculo celestial. Em Hebreus capítulo 10, onde ele vai concluir a sessão, ele conclui argumentando em favor do sacrifício superior de Cristo. O capítulo em apreço, o capítulo 7, apresenta-nos solenes verdades as quais passamos a destacar a partir de agora. 5 características sobre esse rei, sacerdote rei Melquisedeque. A primeira característica está no versículo 1, quando o texto fala assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E a primeira característica é essa, a sua elevada posição. A sua elevada posição. Vocês conhecem Gênesis capítulo 14. Abraão veio numa aliança, numa coligação ali, de aliança com outros reis. Ele vence os inimigos e ele, depois de vencer, toma os despojos de guerra. Desarma os inimigos, porque naquela época, e no decorrer do Antigo Testamento, quando o perdedor ele jogava a toalha, os seus bens eram tomados. Mulheres, crianças,
o seu gado, o ouro, a prata, o bronze, tá? Tudo era levado. Tudo era levado. É o que acontece aqui. Abraão, ele, juntamente com aquela coligação de reis que o ajudou, né? E também os homens que estavam com ele traz os despojos, né? Os bens dos perdedores. E quando ele está voltando dessa guerra, ele encontra com esse camarada. Melquisedeque não é um anjo. Melquisedeque não é uma criatura espiritual, sobrenatural. É um homem, um rei. E Melquisedeque, ele chega, o próprio escritor explica aqui o seu nome significa rei de justiça. Rei de justiça, Melquisedeque, rei de justiça. E ele era rei da cidade de Salém, que depois irá se tornar Jerusalém, que significa habitação da paz. Então ele era o rei de justiça, ele governava com justiça na cidade que significa lugar da paz ou habitação da paz, que é Jerusalém. Abraão reconhece a sua autoridade. Abraão reconhece que Melquisedeque era maior do que ele. Abraão reconhece a superioridade desse homem. E Abraão dá o dízimo do despojos de guerra a Melquisedeque. Melquisedeque entrega a Abraão pão e vinho e abençoa Abraão. Então, o maior, que é Melquisedeque, abençoa o menor, que é Abraão. Porque o menor nunca abençoa o maior. É o maior que abençoa o menor. Então, a primeira característica que nós destacamos aqui é a sua elevada posição. Porque ele é chamado sacerdote do Deus Altíssimo. Não foi Melquisedeque que se autodenominou, que se autonomeou, que se autoclassificou como sacerdote. Foi Deus que o nomeou, foi Deus que o vocacionou, foi Deus que entregou na sua mão esse sacerdócio. E aqui nós temos essa verdade maravilhosa. Por isso que Cristo é sacerdote também. Por isso que Melquisedeque aponta para Cristo. Porque foi o Pai que o nomeou Cristo Jesus como sacerdote. Aí entra o Salmo 110, que ele vai citar aqui no capítulo 7. 110, verso 4. Onde Deus, por um juramento, jurou o juramento eterno e imutável ao rei davídico, ao rei messiânico, ao seu filho, ao Messias. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque a ordem de Melquisedeque veio primeiro. Veio primeiro que a ordem araônica. Veio primeiro que a ordem levítica. Por isso que é uma ordem superior. Então Deus, aqui nesse Salmo 110, verso 4, já está falando, ou já falava, já profetizava, já dizia que a ordem araônica, a ordem levítica, tinha prazo de validade. A ordem levítica tinha tempo para acabar. E ela seria substituída por uma outra ordem. Essa ordem chamada de Melquisedeque. Uma ordem infalível, uma ordem imutável, uma ordem que jamais teria fim. Então, a elevada posição de Melquisedeque aponta para a elevada posição de Cristo como Filho de Deus. A elevada posição de Cristo como sumo sacerdote eterno. É por isso que o sacerdócio de Melquisedeque aponta para Cristo. E interessante, ninguém no Novo Testamento, nenhum sumo sacerdote ou nenhum sacerdote, ninguém na tribo de Levi foi rei, porque era proibido. Não tinha como um rei ser da tribo de Levi. Era proibido. Cada um no seu quadrado. O sacerdote, ele cuidava das coisas espirituais e o rei cuidava das coisas da nação para governar. Os únicos dois reis que tentaram fazer essa dupla função foram reprovados. O primeiro foi Saul, que perdeu seu trono. E o segundo foi o rei Uzias, que colocou a estola sacerdotal, as vestimentas, as vestes sacerdotais, tentando fazer aquilo que não era sua função. E ele ficou leproso. Ele ficou leproso. E Deus o tirou do trono.
porque ele tentou exercer uma função que não era dele. A função dele era governar, era ser rei. Então, aqui nós aprendemos que no Antigo Testamento nenhum sacerdote foi rei, porque era proibido. Melquisedeque, ele tinha essa dupla função. Ele era rei e sacerdote. E essa dupla função, o seu sacerdócio e o seu reinado, apontava para o sacerdócio e o reinado de Cristo, porque ele é um tipo de Cristo. Ele é uma figura de Cristo. Aponta para as credenciais messiânicas de Cristo. É a primeira coisa, a sua elevada posição. Assim como Deus, o Deus Altíssimo, elevou Melquisedeque como sumo sacerdote e rei, assim também Cristo Jesus, que ele é o Messias, ele é o rei davídico, o Pai o colocou, o elevou a essa posição privilegiada, tanto como rei, como sacerdote. Então, a primeira coisa que nós destacamos é a sua elevada posição. Melquisedeque recebeu seu sacerdócio das próprias mãos do Pai, do Altíssimo, assim como Cristo Jesus, e em seu nome o exerceu. Olha só, isso que é a ordem de Melquisedeque. Por isso que é uma ordem superior. A segunda coisa, vamos correr aqui, a segunda característica, tá? Em segundo lugar, que nós podemos aprender com Melquisedeque é a sua destacada autoridade. É a sua destacada autoridade. Veja o versículo 1 ainda, do capítulo 7, quando o texto fala assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Ele abençoou Abraão e era maior do que Abraão, o pai da nação judaica e o pai de todos os crentes. Logo, o sacerdócio de Melquisedeque, que precedeu, veio primeiro, que o sacerdócio levítico era superior ao sacerdócio araônico, levítico, uma vez que Levi era bisneto de Abraão. Bisneto de Abraão. E Abraão era maior que Levi. Então, queridos, o sacerdócio de Melquisedeque era superior. Era superior. Era não, é superior, pois é um sacerdócio eterno, imutável e infalível. Como eu falei para vocês, acabei de falar, tá? O sacerdócio levítico era fraco e ele tinha prazo de validade. O sacerdócio de Melquisedeque era superior. E como Levi era bisneto de Abraão, e Abraão ele era maior que Levi, porque ali todas as tribos de Israel estavam representados em Abraão. Mas ele pega só Levi, porque de Levi veio o sacerdócio araônico, veio os levitas, veio os sacerdotes. Mas Deus já havia falado, já havia apontado que iria substituir o sacerdócio levítico por um outro sacerdócio, um sacerdócio imutável, um sacerdócio eterno, um sacerdócio superior, imutável. Então, a segunda coisa que nós destacamos aqui é sobre a sua autoridade. Tá? A autoridade desse Melquisedeque, que apontava e aponta para a autoridade messiânica, a autoridade de Jesus, o seu poder e a sua influência, Então Abraão, ele era menor, Melquisedeque era maior, porque Cristo é maior que Abraão, e é maior que Levi, e é maior que o sacerdócio levítico, o sacerdócio araônico, porque o sacerdócio araônico apontava para o sacerdócio perfeito, eterno e imutável de Cristo. Por isso que Melquisedeque é um tipo de Cristo. Como eu falei, ele é uma figura. Cristo é uma realidade. Cristo é uma realidade. É a segunda coisa, ou a segunda característica
que nós aprendemos. A terceira característica que nós aprendemos sobre Melquisedeque está nos versículos 1 e 2. Vamos ler novamente o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Versículo 2. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça, ou Rei de Justiça. Depois também, Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Rei da Paz. E a terceira característica é essa, a dupla função de Melquisedeque. Ele era rei e sacerdote e rei. E como eu falei para vocês, ninguém no Antigo Testamento teve essa dupla função. É por isso que a dupla função de Melquisedeque, que o Deus Altíssimo o colocou como rei e como sacerdote, aponta para a dupla função de Cristo, sacerdote e rei. E ele é sacerdote eterno, porque ninguém pode substituí-lo, porque ele é eterno, ele é imutável, ele é imortal, ele não morre. Ele não morre. E ele ministra em um sacerdócio, tá? Ou ele ministra em um tabernáculo superior, que é o tabernáculo celestial. Então, aqui nós aprendemos, tá? A terceira lição, a terceira característica desse rei Melquisedeque é a sua dupla função. Melquisedeque é sacerdote e rei. De acordo com seu nome, ele é rei de justiça. E de acordo com o nome de sua cidade, ele é rei da paz. Rei da paz. Somente nele e em Cristo, justiça e paz andam juntas, caminham juntas. Melquisedeque, ele é sacerdote do Deus Altíssimo e também rei de justiça, rei de paz. Nenhum sacerdote da ordem levítica ocupou a função de rei, como eu falei, e nenhum rei de Israel exerceu o ministério sacerdotal. O Warren Wiersbe, comentando essa passagem, ele diz assim, ele fala assim, que no sistema do Antigo Testamento, o trono e o altar estavam separados, eram funções diferentes. Melquisedeque é um tipo de Cristo, que é rei e sacerdote para sempre, e rei de justiça e de paz. Justiça e paz caminham de mãos dadas na história da redenção, conforme Isaías, capítulo 32, versículo 17, Salmo 72, verso 7, Salmo 85, 10, Tiago, capítulo 3, versículo 17 e 18. A própria carta aos Hebreus traz essa mesma ênfase no capítulo 12, versículos 10 e 11. Philip Hooks, comentando essa maravilhosa carta, e o capítulo 7, diz que em Cristo nós vemos a aparência do esperado rei, eterno, prometido da linhagem de Davi, sob quem a justiça floresce e a paz é abundante. Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, a dupla função de Melquisedeque apontava para a dupla função de Cristo, o rei davídico, o rei messiânico. É por isso que a ordem de Melquisedeque é superior, porque a ordem araônica era uma ordem local, só envolvia as tribos de Israel, a nação de Israel. E a ordem de Melquisedeque, que veio primeiro, precedeu a ordem araônica, a ordem levítica, é superior, porque é um sacerdócio imortal. Ou melhor, é uma ordem universal que abrange todos os povos, em todas as épocas, porque o seu sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, ele é um sacerdócio, ou esse sacerdote não pode ser trocado, não pode ser substituído, ele não morre, ele não envelhece, ele não caduca, ele é eterno, ele é para sempre, dura por séculos e séculos, de eternidade e eternidade. E como eu falei, Deus já havia falado, Deus já havia prometido que iria substituir o sacerdócio araônico, o sacerdócio levítico. Então, a terceira característica desse rei Melquisedeque é a sua dupla função, que apontava para a dupla função do Messias, porque Melquisedeque é uma figura, Cristo é a realidade.
do seu sacerdócio. Em quarto lugar, a quarta característica está no versículo 3, parte A, quando o texto diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. E a quarta característica de Melquisedeque é a sua singularidade. É claro que quando o escritor fala aqui sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele está falando que nós não temos os documentos, nós não temos, tá, a certidão de nascimento dele, nem a certidão de óbito. Nós não temos a linhagem dele, quem é o pai dele, a mãe dele, tá? De quem foi os seus descendentes, que quem sabe exerceu o trono. Nós não sabemos de nada. Não temos os documentos do seu nascimento. Não temos os documentos da sua morte. Nós não temos essa informação. Aqui nós temos essa singularidade. E ele pega esse argumento e aplica para Cristo. Porque quando ele fala que Melquisedeque não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, aponta para Cristo, para a sua eternidade. Para a sua eternidade. É claro que, como homem, ele era um ser humano. Ele teve pai, ele teve mãe. Mas onde está o nome do pai e da mãe de Melquisedeque? Não tem na Bíblia. Aonde está a sua genealogia? Não tem na Bíblia. Aonde está a genealogia dele? Né? Os seus filhos, a sua mulher, a sua linhagem? Nós não temos. Ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Isso aponta, ele pega esse argumento do escritor aos Hebreus e aponta para Cristo. Mostra Cristo, revela Cristo, fala sobre Cristo de maneira clara. De maneira clara. Ele não está falando que Melquisedeque é um Deus, que o Melquisedeque existiu do nada. Não. Como nós não temos os documentos do seu nascimento e da sua morte, isso aponta, isso está dizendo que até o momento ele está exercendo a sua função. Ele é sacerdote eterno, ele é rei eterno, porque nós não temos os documentos da sua morte e nem do seu nascimento. Isso prefigura, isso aponta para Cristo, para o seu sacerdote, para o seu sacerdócio eterno e o seu reinado eterno. Melquisedeque aparece sem falar de onde veio. Ele vai embora sem deixar rastro. Ele não tem predecessor, nem sucessor. De acordo com David Stern, o texto em tela não quer dizer que Melquisedeque não tinha pai, mãe, antepassados, nascimento ou morte, mas que a lei não contém os registros deles. Dos seus antepassados, do seu pai, da sua mãe, não temos. A Bíblia não informa em nenhum lugar a genealogia de Melquisedeque. É óbvio que ele foi uma pessoa real, que viveu num tempo dos patriarcas, uma vez que abençoou Abraão e recebeu dele dízimos. Simon Kistemaker, comentando aqui o versículo 3, está certo quando diz que tanto a narrativa de Gênesis quanto a da Epístola aos Hebreus descrevem Melquisedeque como uma figura histórica, que era um contemporâneo de Abraão. E eu estou de acordo com Warren Wiersbe ao afirmar que Melquisedeque era um homem de verdade, um rei de verdade, um sacerdote de verdade, em uma cidade de verdade. E no que se refere aos registros, ele nunca nasceu, nem morreu, porque nós não temos os documentos do seu nascimento e da sua morte. Nada sabemos sobre sua genealogia, seus pais, seu nascimento e sua morte. Nesse sentido, aí vem a aplicação do escritor aos Hebreus, nesse sentido, ele é um retrato do Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. É claro que nem Arão, nem qualquer um de seus descendentes poderiam afirmar ser sem genealogia. E eu concordo com Stuart Olliott, quando ele comenta essa passagem, quando ele escreve: a realidade é Cristo. Melquisedeque é simplesmente uma figura do Filho de Deus,
que não herdou seu sacerdócio, porque o tem por direito, nem possui sucessor, porque é sacerdote para sempre. Nessa mesma linha de pensamento, Philip Hooks diz que quando a Bíblia menciona que Melquisedeque não tinha princípio de dias, nem fim de existência, isso apontava positivamente para Cristo, seu antítipo, e não para ele mesmo. Somente Cristo não tem começo nem fim. Só ele é eterno. Melquisedeque era apenas uma figura, mas Cristo é a realidade. Como nós não temos os documentos do seu nascimento e da sua morte, isso aponta para a sua eterna, infalível e imutável posição. Ele continua ministrando, ele continua reinando, ele continua exercendo o sacerdócio. Isso aponta para Cristo, que é o eterno, o imutável, o infalível, que não morre, não envelhece, que é imortal. Olha que argumento fantástico do escritor da carta aos Hebreus. Então, é a quarta característica desse camarada, Melquisedeque, a singularidade dele, que aponta para Cristo, que é uma figura de Cristo. E em último lugar, a quinta característica desse rei é a sua perpetuidade. É a perpetuidade de seu sacerdote, do seu sacerdócio. É a perpetuidade de seu sacerdócio, do seu sacerdócio, que aponta para um sacerdócio perpétuo, um sacerdócio eterno, um sacerdócio imutável, um sacerdócio que não tem fim. Tá? Que está no versículo 3, parte B, que diz assim: mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Como nós não temos, como eu falei, os seus documentos, como nós não temos a comprovação, o documento do seu nascimento e o atestado de óbito dele, isso aponta para a sua contínua, o seu perpétuo reinado e o seu perpétuo sacerdócio, apontando para Cristo Jesus. O seu sacerdócio permanece para sempre. Isso significa que por ele ser um tipo de Cristo, permanece para sempre. Em Cristo, Cristo é sacerdote para sempre, segundo essa ordem, segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem que não tem fim, que é uma ordem que não tem princípio de dias, não tem fim de existência, que é uma ordem eterna, infalível e imutável. Por isso que no Salmo 110, verso 4, Deus fala ao Messias, ao rei Davi: tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote eterno, mostrando que um dia a ordem araônica, a ordem levítica seria substituída. Porque Melquisedeque aponta para Cristo. Melquisedeque fala de Cristo. Melquisedeque é uma figura. Cristo é a realidade. A sua dupla função, rei e sacerdote, aponta para a dupla função do Messias. A sua singularidade aponta para o Messias. O seu reinado aponta para o Messias. O seu nome aponta para o Messias. Por isso que ele é uma figura. Cristo é a realidade. Então, aqui nós terminamos essa primeira exposição do capítulo 7. E se você gostou dessa exposição, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações e deixe aqui os seus comentários, se você gostou ou se você não gostou. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos que estão acompanhando essa série. Muito obrigado mesmo, de coração. Até as próximas exposições.